nome de Boss de PIN. São mais de 70 milhões de usuários ativos por mês, então essa é uma plataforma que não dá nem para colocar na perspectiva do Brasil, da nossa densidade populacional, né? Na China tem muito mais gente. Algumas empresas falam assim, eu não contrato gente que é de tal lado político, é de tal lado político, as pessoas já estão começando a fazer isso. Mas não é só isso, né? É se aprofundar um pouco mais, até para entender sobre valores. Alô, comunidade, sejam bem-vindos. Esse é o nosso canal da BDA Ponto Social, a comunidade que mais cresce, uma principal comunidade de empresários e marcas que quer ajudar você a escalar o seu negócio. E por falar em escalar negócio, se você tem dificuldade de contratação, quero que você confira agora esse trechinho do que rolou no nosso último evento Conversa Digital, numa super conversa com o Thiago Moura, CEO da Fala Boss, uma empresa chinesa que está chegando no Brasil e que está com uma oferta super especial, gratuita, para ajudar você a contratar ainda mais gente. Confere aí. Até um roteiro para falar com esse nosso amigo aqui, que o Brasil ele tem um dos maiores mercados de trabalho do mundo. Mas por que mesmo assim a maioria das empresas ainda contratam olhando para o cargo e para o currículo e não para as habilidades e aquela coisa do fit cultural? Ou seja, a gente contrata por hard skills e demite por comportamento, enquanto a gente deveria contratar por comportamento. Então, no modelo tradicional de recrutamento, a avaliação do fit cultural é de forma profunda e logo no início do processo simplesmente não é escalável. Analisar valores, postura, alinhamento comportamental exige tempo e interações subjetivas, que hoje acontecem quase que exclusivamente na etapa final da entrevista. Com as equipes de RH crescendo e os gestores de líderes com um volume massivo de candidaturas no mercado brasileiro, eles acabam recorrendo ao currículo e ao cargo anterior com filtros rápidos e pragmáticos. Aquele tal do ATS que a gente usa hoje por isso que muita gente boa não é contratada porque não passa nos filtros automatizados aí da internet. Então o grande problema é que o currículo aceita tudo e foca apenas no passado. Então tem gente que bota lá, né? Inglês advanced, e aí na hora que vai conversar e que a gente vê que o bicho pega de verdade, né? Então, galera, seguinte, quero começar a dar boas-vindas para o meu querido Thiago Moura, que é o Country Manager, Co-Founder, Founder. Como é que eu apresento você, Ti? Você é o representante. Conta um pouquinho da onde vem a Fala Boss, que empresa é essa e por que vocês estão chegando no Brasil ofertando tanta coisa assim, de maneira tão absurda? Conta pra gente, meu irmão, bem-vindo. Oi, Mac, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui no Conversa Digital. Me desculpem desde já minha voz. A gripe depois do jogo do Brasil me pegou, a voz já sumiu de vez. Muito legal, antes de mais nada, aqui falar um pouco da Mari, das falas dela, a empatia, como ela tem enxergado ali o tanto candidato como a empresa. Eu acho que é algo bem raro no mercado hoje, né? De enxergar que tem uma pessoa atrás dos dois lados ali do processo. E me apresentando um pouco, falando um pouco também da Fala Boss, né? A Fala Boss, ela é a maior plataforma de recrutamento na China, pelo nome de Boss de PIN. São mais de 70 milhões de usuários ativos por mês, então essa é uma plataforma que não dá nem para colocar na perspectiva do Brasil, da nossa densidade populacional, né? Na China tem muito mais gente. A gente trouxe esse modelo para os Estados Unidos no ano passado. Foi um sucesso, principalmente com fundadores de startup. É um modelo bem diferente, onde você foca direto em quem tem a dor da contratação, sem intermediário, sem recrutador. Então, fundador de startup, líderes de pequena e média empresa, normalmente eles não têm o suporte de um RH, né? Não tem uma pessoa dedicada na equipe, ou uma empresa que presta serviço e ajudam eles com as contratações, né? Então, foi uma plataforma que foi desenvolvida na China para sanar esse problema específico e dar mais agilidade para o processo. E aí, nesse ano de 2026, dado o sucesso que foi nos Estados Unidos do ano passado, a gente está trazendo também a Fala Boss para o Brasil, dando a plataforma e suporte grátis agora nesse início também, né? Então, quem quiser experimentar
fica à vontade que não precisa nem colocar o cartão de crédito, é só entrar lá, postar a vaga, ou se candidatar também, né, para vagas, criar o seu perfil de candidato. Em menos de 5 minutos você já está ou falando com o candidato ou com os gestores da empresa. Ô, Ti, deixa eu fazer uma quebra aqui e te perguntar. Você está falando que. Olha o que você falou pra gente, que o mercado chinês ele tem muito mais gente no Brasil e vocês precisaram criar novos processos e novos protocolos. Mas o que o recrutamento chinês faz de diferente que a gente no Brasil ainda não faz? Perfeito. Olha, na China, como eu falei, a gente tem uma diferença muito grande do mercado, da força de trabalho, né? O tamanho do mercado de trabalho lá é gigantesco. Então, são mais de 750 milhões de pessoas na força de trabalho da China. Isso é 3,5 vezes a população inteira do Brasil. Então, no momento em que as startups estavam precisando crescer muito rapidamente, isso mais ou menos uns 12 anos atrás, as plataformas de HS e a forma como empilhar com o currículo e depois ter que ter um critério, uma forma de escolher 3 pessoas para uma entrevista de 1 hora, isso não estava se encaixando naquele modelo de agilidade chinês. Então, o que foi feito? Uma plataforma de conexão mais direta, via chat, mensagem instantânea, com uma etapa anterior que é um filtro de match, basicamente para garantir que tem um match mínimo entre o perfil do candidato e a vaga também. Mas o foco é 100% na conversação. Então, aquela parte do final do processo que a gente faz, onde a gente acessa a fit cultural e conversa um pouco mais com o candidato, os chineses puxam isso para o início da conversa, né? Eles já começam com o chat. Isso é ótimo, porque às vezes a gente consegue já previamente entender qual que é o nível de comportamento e comprometimento da pessoa desde o início, né? Que é essa diferença que você está falando sobre que a gente fala muito sobre soft skills, né? O comportamento e hard skills. Que às vezes não adianta só a pessoa saber muito do que ela está fazendo e acaba tendo as habilidades. Mas quando a gente contrata as pessoas que estão de acordo com os nossos valores, com os valores da empresa, a gente começa a perceber que dá para crescer muito. Aqui no Brasil, a gente tem hoje essa visão. Tem algumas empresas que falam assim: eu não contrato gente que é de um tal lado político, de tal lado político, as pessoas já estão começando a fazer isso. Mas não é só isso, né? É se aprofundar um pouco mais, até para entender sobre valores. Como é que você faz com. Porque quando você contrata uma pessoa, reter essa pessoa, manter essa pessoa engajada, é o que faz com que a gente possa compartilhar e crescer. Mas quando a gente fala de startup, Ti, eu quero entender que, assim, que hoje o modelo tradicional tem trocado pela Fala Boys esse modelo de conversar com as pessoas. Mas o que isso muda na gestão? O que muda efetivamente? Então, por exemplo, eu tô com uma vaga aberta lá na Fala Boys agora. A gente está precisando de uma pessoa para trabalhar comigo aqui diretamente na parte de comunicação e marketing, uma pessoa que precise, que tenha comportamento de disponibilidade de viajar, de acompanhar, de estar presente em múltiplos eventos, entender que eu não sou uma pessoa fácil de se lidar, que o Gabriel que trabalha com a gente aqui, ele fala que eu defino uma coisa, mas quando eu vejo que o negócio não está... Aquele cabeça de startup, né? A gente já muda rápido e tem gente que tem um pouco mais de resistência à mudança, né? O que isso muda? O que muda para mim que tem uma empresa pequena hoje e posso contratar? Por que vocês podem me ajudar? Eu acho que é muito sobre fazer as perguntas certas, né? O chat, pelo chat, né, ele é um feature só, né, que ele tem, inclusive, na maioria dos nossos concorrentes. Mas eu acho que a diferença está justamente naquela questão da ordem, de como a gente acessa o feed cultural early, né, bem no começo do processo. Então, você acha que aprendendo a fazer as perguntas certas, então vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Eu usei a Fala Boss para contratar o meu gerente de marketing. Eu perguntei para ele, cara, a gente é uma empresa global, a gente é uma empresa grande, só que a gente nasce com um espírito de startup. Você está preparado também para, cara, lidar com produção de banner, contratar seu próprio designer e tal? Vai ser eu e tu aqui. E aí já vem aquele alinhamento prévio de, não, cara, já fiz isso, eu gosto, inclusive, dessa pegada. Ou tem gente que vai falar, cara, mas me explica direito, o que mais que eu vou ter que fazer? Né? E aí você vai conversando e às vezes você vê que tem um desalinhamento ali entre as duas partes, que é melhor você sanar isso logo no começo do processo, né? Do que você ou pegar aleatoriamente ali 3 pessoas numa pilha de currículo para gastar 1 hora e meia de entrevista e descobrir isso nesse processo, né? Ou acabar não descobrindo, e aí a taxa de retenção do funcionário normalmente não é tão alta, né? Lógico, tem exceções, né? Pessoas que aprendem a trabalhar juntos, se adaptam e tudo mais, mas eu acho que a parte mais inteligente do recrutamento é você trazer pessoas que têm
alinhamento com as skills, tanto falando das soft skills quanto das hard skills, né? Thiago, você falou de fazer a pergunta certa. E uma coisa que eu achei muito interessante na Fala Boss são o uso de prompts ali, das ferramentas de IA para fazer as perguntas, né? Mas explica para a gente como é que isso funciona na prática e como que a plataforma está funcionando hoje para quem está abrindo uma vaga agora. É muito fácil, né? Em menos de 5 minutos você está falando ou com uma empresa, né, com uma vaga que tem match com o seu perfil, ou com um candidato, no caso, se você for empresa. São 3 etapas. A primeira é você fazer seu cadastro, se registrar, né, ou como candidato ou como empresa. A empresa tem uma outra etapa que é postar a vaga, né? Então, tendo o job description ou o link da vaga postada no LinkedIn, isso é puxado automaticamente. Então, todo esse processo de onboarding é super facilitado. E a partir dali tem um match direto entre candidatos e vagas, e a partir dali é um botão falar com o recrutador. Tem gente que pergunta para a gente, onde está o botão de aplicar, né? Eu quero mandar meu CV e tal. Eu falei, pessoal, não é assim que funciona, né? A gente funciona, já está curado essa lista aí tá dos 2 lados, porque a gente já tem o perfil de vocês e a gente já identificou aonde tem match, né? Então agora é de começar a conversa e ver até onde isso leva. Boa, Thiago. Eu acho legal porque na Fala Boys a gente tem um processo ali que o que eu estou entendendo ali, eu estou experimentando, estou validando. Eu estou conversando com algumas pessoas e já tive uns 3 candidatos que eu comecei a conversar e eu já entendi que não estava dando fit cultural ali. Eu falei, olha, obrigado, acho que a gente não está se entendendo, já mandei para frente. E o que é legal é que a pessoa, do meu lado, enquanto recrutador, a gente consegue ali, é como se eu tivesse um RH, como se eu tivesse um headhunter me ajudando a selecionar e tá chegando para mim currículos de cada vez mais curados e especialistas. E eu imagino que do lado do candidato também é muito bom, porque se você acaba perdendo muito tempo numa entrevista que não faz tanto sentido, você acaba jogando o seu tempo fora também, né? Como é que isso está funcionando aí do teu lado? Como é que qual que é a sua orientação para quem precisa abrir uma vaga agora? Eu acho que do lado do candidato, né, voltando nesse ponto que você falou, hoje tem um problema muito grande no sistema, no nosso processo de recrutamento aqui no Brasil, que é os candidatos não ouvem de volta das empresas. Tá todo mundo desiludido, cara. Quando chega lá, às vezes o recrutador reclamando que, pô, não encontrei o candidato, a galera não tá aplicando aqui, é porque parece que o botão de aplicar em todos os lugares estão quebrados, né? O candidato vai, ele gasta um tempo preenchendo, às vezes, testes, etc., coisas específicas do processo, e nem um oizinho, nem olha, feedback aqui, né, nada. Então, eu acho que esse processo que a gente tem já para o candidato, ele facilita bastante, né? E aí, para o lado da empresa, né, como você falou, pô, conversei com alguns candidatos aqui, não deu certo, né? O que eu faço agora? Queria ver mais candidatos ali, já vi toda a lista, né, que está ali na Fala Boss e não tem ninguém que chamou muito a minha atenção. Nesse programa de Early Adopter que a gente tem agora, para startups, inclusive parceiras do BDA, você pode pedir para a nossa Headhunter, de dentro do nosso próprio app, para ela trazer mais candidatos com determinado perfil. Então, pô, tá faltando essa skill aqui nos candidatos que eu vi, né? Você não pode fazer uma outra onda de sourcing, mandar mais candidatos para cá. Então, a gente literalmente está trazendo essa massa de candidatos de outros lugares, offline, online, onde a gente precisar achar, né, como equipe de especialistas interna nossa, para garantir que essa experiência seja boa. Não, Então, e já assim, está sendo muito boa, tá? Hoje eu tive 2 reuniões muito boas, porque o que é interessante do meu lado é que eu não contrato só para mim, eu contrato também para as empresas que eu sou do conselho. Então já estou com bons candidatos aqui, só estou dando meu feedback que tá assim. O que tá sendo muito legal para mim é que é muito rápido, Tia. Assim, eu consigo, por exemplo, eu tenho um app de voz ali que eu falo eu gero prompt na minha voz, ele já corrige, já faz a mensagem, já manda. E eu tenho várias mensagens já de teste já pronto ali. Às vezes eu tô no Uber, indo de uma reunião para outra, eu tô avaliando o candidato. Eu acho isso muito ilegal, cara. Eu não tinha visto isso ainda no mercado brasileiro. e eu acho que é por isso que o fundador de startup especificamente é o perfil de usuário, né, do lado da empresa que mais ama nosso produto, né? Que tudo isso que você falou, né, e você também como um serial startup founder, já tem sua rotina maluca igual a nossa, né? Quase um serial killer. Então, mas eu acho que esse é uma das facilidades que a gente traz, né? A gente tem um app uma experiência super legal justamente para isso, para não ter que ficar entrando em site ou abrindo o computador toda hora, né?
vira um WhatsApp depois de certo momento. As janelinhas começam a aparecer ali de conversas, né? Ou você inicia conversas, ou começam a aparecer pessoas vindo até você, e isso já demonstra muito, né? A atividade da pessoa escrever uma mensagem para você e se interessar pela sua vaga dentro de tantas outras, né? E entrar em contato com você, é um processo diferente que só clicar num botão de aplicar também. Então, acho que isso traz ali uma qualidade especial também ali nesse matching que a gente faz, né? Muito bom, Ti. Quero dizer para o pessoal que, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se o professor Gustavo quer fazer alguma pergunta também, interagir aqui, a Priscila, a Silan, o pessoal que está aqui na sala do chat, se quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão aqui, porque não é todo dia que a gente tem um executivo de uma empresa chinesa falando português disponível para ele tirar as nossas dúvidas, né? Que eu sou um baita de um curioso. Mari, fica também à vontade aqui, Mari. A gente está aqui para interagir. Pelo que eu entendi, Mari e Thiago, o teu foco maior é para o empreendedor de startup. No caso da Mari, que tem um trabalho quase que de headhunter, ela também pode usar a tua ferramenta? Como é que a gente pode fazer uma parceria aqui? Porque a Mari também está com... você meio que é uma ferramenta boa para o trabalho dela, não é isso? Mari, você quer complementar minha pergunta? Eu não sei se eu fiz uma pergunta direita aqui. No começo do dia eu sou headhunter, né? Porque a nossa vocação vem daí, vem do recrutamento e seleção tradicional. Mas, assim, tem tempo que eu questiono recrutamento e seleção tradicional, aí o Thiago me ajuda a completar um pouco desse movimento. O que está acontecendo com o mercado hoje é que as nossas habilidades não cabem em uma caixinha só. O título de uma vaga hoje não representa o que a gente precisa entregar no final do dia. As habilidades estão mudando muito rápido, né? Hoje a gente já fala de skills agênticos, não só skills humanos. Isso às vezes está endereçado no perfil de um profissional. Então, o meu incômodo, ele é, né, com a contratação de forma tradicional vem de algum tempo. Por isso, o Open Talent, onde a gente olha para a habilidade crítica, isso vem muito casado de toda essa conversa aqui, né? De valores, de soft skills, falar, né, daquilo que não é negociável para o indivíduo, para a gente olhar um pouco para essa base para, né, fazer uma contratação bem feita. Então, sim, todo o potencial aqui de sinergia. E até legal, Mari, tem bastante. Como a gente começa focando no público de startup, né? A gente começa super nichado, né? Focado em trazer essas pessoas que lidam direto com a dor do recrutamento para dentro da plataforma, porque elas que vão dar mais atividade, né? E vão ajudar a gente a botar o app em pé no começo. Mas a verdade é que lá nos Estados Unidos a gente já teve que fazer um módulo específico para recrutador também, que tem outras necessidades. É diferente um gestor de uma vaga que abre uma vaga a cada 6 meses, né, ou 2 vagas a cada 6 meses, e uma recrutadora que está lidando com simultâneas vagas, né, abertas e a pressão de diferentes pessoas. Então, são ferramentas diferentes, né, normalmente que acabam envolvendo ali por conta de como cada profissão, né, ali e cada modelo de empresa, né, funciona. Mas eu acho que uma coisa que foi como aconteceu na China, que eu espero muito que isso aconteça aqui no Brasil também, né? Como a gente acabou ganhando o coração dos candidatos, né, por ter mais resposta, né, para ele conseguir pelo menos ter um feedback mínimo ali na plataforma. Quando os candidatos bons estão dentro da plataforma, as empresas grandes, os headhunters, os recrutadores, eles vão todos para lá também. E foi um pouco assim que aconteceu na China, quando a Boss de Pin, a empresa mãe, né, da Fala Boss, construiu esse produto diferente, e hoje em dia todas as concorrentes que eram ATS, que tinham mais um estilo diferente, né, ali de processo interno em cada ferramenta, né, eles migraram para esse modelo de match mais chat, porque eles não conseguiam competir com a agilidade do processo. Então eu acho que tem assim alguns espaços, né, para essa ferramenta realmente embalar. Tem essa adaptação cultural, né, de, pô, igual o Mac falou, saber perguntar as coisas certas. Não é tão natural isso, né? Não é tão intuitivo chegar lá e falar, nossa, eu vou fazer essa pergunta aqui para o candidato. Então, a gente até está colocando coisas no produto, na plataforma, para ajudar a sugerir perguntas boas, sabe? Para se fazer no começo, para esse processo novo ser útil mesmo. Só que eu vejo, assim, uma super sinergia com qualquer pessoa que esteja buscando talentos específicos, né? Principalmente nesse momento atual nosso de early, né? Onde a gente está dando a plataforma de graça, eu acho que também não custa testar.
Muito bom, muito bom. Obrigado, Mari, pela. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, esse é um bom momento aqui para interagir, porque a gente está né, na reta final aqui. Gustavo, você quer falar alguma coisa? Tem muitas coisas pipocando na minha cabeça, né? Até por trajetória, né, Mac? Muito bacana essa ideia de colocar as soft skills em uma posição mais central, antecipada, porque normalmente a gente só descobre que as pessoas não se comportam bem quando já é tarde, né? Quando elas já foram contratadas. E um paralelo interessante que me ocorreu de perguntar, e aí eu estendo não só para o Thiago, mas também para a Mariângela essa dúvida, é essencialmente a seguinte: normalmente a gente acaba priorizando hard skills, e aí no segmento de educação especificamente, por força da facilidade de avaliação. É muito mais fácil avaliar, por exemplo, com questões objetivas, o quanto a pessoa aprendeu de física, de matemática, de química no mundo das ciências exatas. Claro que já é um pouco mais controverso no campo das ciências humanas. E eu fiquei curioso para saber um pouco mais a respeito de como a gente faz para aferir antecipadamente questões que são mais comportamentais, que são menos cognitivas, talvez, né, na sua essência, ou menos duras, como a própria expressão em inglês faz questão de utilizar, né? Só antes de passar de volta para vocês, eu quero também registrar que isso, Mac, me fez lembrar de um dos mantras do meu guru Seth Godin, que eu acompanho há muitos anos, e que sempre faz questão de chamar as soft skills, na verdade, de real skills. Ele não gosta de usar soft para não dar essa ideia de que elas são mais suaves, mais macias e, portanto, menos importantes do que as habilidades que nós, ao longo do tempo, conhecemos como hard skills. Então, dada essa minha curiosidade, esse meu incômodo, eu devolvo a bola para vocês. Muito obrigado. E aí, Ti, o que você acha? Bom, eu acho que a gente volta muito naquele ponto para a gente saber fazer as perguntas certas, né? Ali dentro no início da conversa. Hoje, assim, quando a gente tem um chat aberto, normalmente a galera já chega com aquela mensagem padrão, né? Olha, você tem um fit legal com essa vaga, o que acha da gente conversar um pouco mais, né? Então, por que não você mudar um pouco esse roteiro, né? E fazer perguntas como coisas que você tem de fato no dia a dia do trabalho, né? Que você acha que aquilo pode ser importante para a pessoa aceitar aquilo ou não, ou já está pelo menos atenta, né, sobre como a empresa trabalha, como as coisas funcionam. Eu respeito totalmente assim pessoas que não gostam desse estilo de startup, né, de vida de startup. Tem amigos meus, por exemplo, que eles adoram trabalhar em empresa e eles falam, cara, sei como você aguenta esse ritmo maluco, né, de startup. Eu acho que a gente tem que entender que isso é normal. Né? Tem pessoas que vão gostar de X, tem pessoas que vão gostar de Y, e a gente fazendo as perguntas certas, né, a gente consegue aferir isso de alguma forma e sentir que, cara, pô, eu acho que aqui vai ser uma pessoa que vale a pena chamar para entrevista, vamos chamar ela para vir aqui no escritório, para conhecer mais sobre ela, né? Antes de já fazer isso logo de cara e aí descobrir, tomando café com ela na sua empresa, né? Nos 10 primeiros minutos que, putz, talvez eu tenha pisado na bola, né? Eu tenha perdido alguma coisa aqui. A pergunta que eu faço hoje para as pessoas a minha primeira pergunta de qualificação tenho 3.000 leads, eu sou uma comunidade de aprendizado, tenho 3.000 leads ativos, mas que precisam ser nutridos e aquecidos. Como você faria isso sem utilizar tráfego pago ou Instagram? Então, eu boto lá. Porque toda vez que eu falo com analista de marketing, eles colocam no Instagram. Já fica alguns de cabelo em pé, aí você já sabe, cara. Talvez você não seja. Tem gente que nem responde. É isso. Porque todo mundo tá fazendo isso. Porque a galera começa a fazer. Cara, eu fui CMO de uma agência de publicidade e era engraçado quando eu ia contratar alguém. Cara, era padrão. Instagram, tráfego pago, isso aqui, e-mail marketing. Fala, cara, eu quero coisas diferentes. O que você me conta de diferente? Como é que... Ainda mais hoje, cara, que a gente tem... A cultura builder tá tão acelerada, qualquer indivíduo consegue criar um software muito rápido. Então, é que o Paul Graham falava lá atrás, né, cara? O que dá mais valor hoje é o ser humano, não é coisa diferente, né? Perfeitamente.
Muito bom, muito bom. Mari Cifelli, da Indígita, obrigado pela sua participação com a gente. Uma honra conhecer você, uma honra ter você com a gente aqui. Sou muito grato pela sua participação. Espero que cada vez mais executivos entendam que eles podem potencializar o seu faturamento se cadastrando na Indígita também para poder prestar serviço para empresas internacionais. Eu falei com a Mari quando eu conheci que eu já trabalho nesse modelo já há quase 10 anos. Eu adoro porque eu sou um executivo. As pessoas talvez não saibam, mas a minha especialidade é fazer o soft landing de empresas. Essa função que o Thiago está hoje é o que eu mais faço, pegar empresas internacionais e trazer para o Brasil. Algumas grandes soluções que já trouxe para cá, eu fico muito feliz. Bom ter você com a gente, Mari. Obrigado, seja bem-vinda, viu, para a comunidade. Obrigada. Parabéns pela coragem de sustentar uma comunidade, de promover educação. Parabéns. Obrigado a você. Tiago Moura, cara, que legal. Conheço o Tiago já há uns 20 anos, desde muito tempo atrás. Ele também a gente se encontrou, trocou ideia, agora a gente se reencontrou no Cubo. Ele tá nessa missão, a gente já está conversando já tem uns 2 meses, tem menos de um mês da plataforma lançada no Brasil, e a gente tem uma meta grande de novas vagas abertas, né, Ti? Convido o pessoal para abrir vaga aí no nosso Fala Boss. É isso aí, Mac. A gente tem que aproveitar que não sabe até quando vai ter esse programa de Early Adopter, né? A gente pensou em fechar no mês de junho, mas a gente já estendeu para o mês de julho, né? Então, aproveitem aí para postar a vaga em menos de 5 minutos, você já está dentro da plataforma. A partir dali, uma pessoa do nosso time vai entrar em contato, pega na mão de vocês para entender qual o tipo de candidato que vocês querem trazer mais próximos e começarem essas conversas. E contem com a gente, né, em todo esse processo de recrutamento. Eu acho que eu vou estar bastante aqui com o Mac também, em todas as iniciativas do BDA. Então, super legal estar aqui. Também super admiro aí o Mac, o trabalho que ele faz aí com a comunidade de startup, a comunidade de empreendedores, de pessoas curiosas, inovadores. Então, entrem lá, www.falaboss.com. Quero contratar, no botãozinho lá em cima, e o resto é com a gente. Muito bem, muito bem. Bom, esse foi um trecho do nosso Convés Digital, o nosso evento que acontece todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não deixe de participar. Acesse bda.social ou @bda.social. Confere como que você pode estar presente na nossa comunidade com ofertas super exclusivas. Eu sou Edson Mackenzie e esse é o nosso canal Business Design Academy. A gente se vê.